Por que frequentar a igreja é essencial? Frequentar a igreja é considerado essencial de acordo com os princípios bíblicos por diversos motivos que enfatizam tanto o desenvolvimento espiritual, individual, quanto a prática do viver cristão e o fortalecimento da comunidade cristã. Assim sendo, vamos analisar e pontuar vários princípios bíblicos que revelam a importância em frequentar os cultos e as reuniões na igreja. Primeiro, comunhão com os outros irmãos. A Bíblia enfatiza a importância da comunhão entre os crentes. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações." Este versículo descreve a vida da primeira comunidade cristã em Jerusalém, destacando como a comunhão era uma parte essencial de sua prática diária. Eles compartilhavam suas vidas, recursos e experiências espirituais, fortalecendo-se mutuamente na fé. Vemos também essa comunhão em Atos capítulo 2, versículo 46. "E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração." No versículo citado, vemos nitidamente o exemplo de comunhão entre os primeiros crentes. Assim sendo, frequentar a igreja é essencial para vivermos em comunhão. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, descreve: "Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia." Somos aconselhados a não deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestarmos-nos uns aos outros para estarmos fortalecidos e preparados para o arrebatamento da igreja, pois estamos vendo que o retorno de Cristo está se aproximando. Aleluia! Além disso, a comunhão com os irmãos nos ajuda no fortalecimento da nossa fé, proporciona apoio mútuo e permite a prática do verdadeiro amor e das boas obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. A igreja não somente permite a prática das boas obras, mas nos oferece um ambiente onde os crentes podem se apoiar mutuamente no compartilhamento de suas lutas, bênçãos, vitórias e crescimento juntos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz: "Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo." No versículo citado, vemos a importância do apoio mútuo dentro da comunidade cristã, encorajando os membros a ajudarem uns aos outros em tempos de necessidade, o que reflete o verdadeiro amor e a compaixão que caracterizam as nossas relações e comunhão com os outros irmãos em Cristo. Segundo, a adoração e celebração coletiva. Frequentar a igreja é essencial porque é um lugar onde os crentes se reúnem para adorar e celebrar a Deus em comunidade. Em Atos capítulo 2, versículos 46 a 47, vemos novamente o exemplo da igreja primitiva reunida louvando a Deus e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A adoração e a celebração coletiva, expressa por meio de cânticos, orações e o ensino das Escrituras, é um ato de piedade, honra e reverência a Deus, algo que é essencial na vida do crente. No livro de Salmos, capítulo 95, versículo 6, diz: "Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou." No versículo citado, os crentes são chamados a adorar e ajoelhar-se diante de Deus, como um ato de reverência e submissão coletiva, algo que é frequentemente praticado no ambiente da igreja. E no Salmos 35:18, o salmista Davi declara: "Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei."
Neste versículo, a celebração e a adoração coletiva na igreja é uma forma de expressar gratidão e louvor a Deus com cânticos, orações e outras formas de adoração, segundo a multiforme graça de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 10 a 11, diz: cada um administre aos outros o dom como um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. A finalidade de usar esses dons é para que Deus seja glorificado. Isso prova que o uso dos dons não é para promoção pessoal ou para ostentação, mas para estimular e levar outros irmãos em Cristo a glorificarem a Deus. Mas precisamos entender que os dons que Deus deu ao seu povo não são iguais. Assim, o louvor ou a celebração ao Senhor em cada igreja ocorre de forma distinta, mas todas com ações de graças, reconhecendo que toda boa dádiva vem de Deus. E refletimos isso de forma diferentes, segundo a multiforme graça de Deus. Terceiro, pregação e edificação através da palavra. Frequentar a igreja é essencial porque ela serve como um centro da pregação e ensino da palavra de Deus, o que é crucial para a edificação espiritual dos crentes. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, o apóstolo Paulo afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução em justiça, capacitando os fiéis para toda boa obra. Nesse quesito, os apóstolos, bispos, pastores, mestres e professores cristãos são fundamentais no processo de educação e edificação espiritual. A igreja é um lugar essencial para a pregação, ensino e o aprendizado das Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo instrui a Timóteo que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. A igreja proporciona um ambiente onde os crentes podem ser ensinados, repreendidos, corrigidos e treinados na justiça por seus líderes chamados, aprovados e qualificados por Deus. Quarto, crescimento espiritual e discipulado. Frequentar a igreja é essencial porque o ambiente da igreja favorece o crescimento espiritual e o discipulado. Em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 12, diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo explica que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para equipar os santos para o ministério e a edificação do corpo de Cristo, promovendo a maturidade espiritual. No versículo 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus deu dons ministeriais àqueles que trabalham em sua igreja, com o propósito de preparar os santos para o ministério e edificar o corpo de Cristo até que todos alcancem a unidade da fé e ao conhecimento de Jesus, tornando-se maduros na fé. Esse crescimento e edificação deve ocorrer eficazmente na igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Portanto, queridos, esses e outros aspectos são fundamentais na vida da igreja e ilustram a frequência regular, vista como essencial para a vida do cristão.
Isso se aplica tanto ao desenvolvimento pessoal e espiritual, quanto ao cumprimento do chamado coletivo à adoração e ao chamado ministerial para servir a Deus em sua obra. Bem, queridos, chegamos ao final da primeira parte desta mensagem. Portanto, não deixe de frequentar a sua igreja. E se porventura você está afastado da casa de Deus, reconcilia-te com Ele agora mesmo, pois o Pai amoroso te espera ansiosamente. E se acaso você ainda não é um inscrito em nosso canal, faça sua inscrição para não perder as próximas mensagens e seja bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.